Então, na aula de hoje, a gente vai abordar o tema georreferenciamento de imóveis rurais. É uma aula, quem vai tratar desse assunto hoje é o Márcio. O Márcio, acho que todos vocês conhecem o Márcio, sempre trabalhando no laboratório de geomática da UFMS. E o principal motivo de eu convidar ele para falar hoje sobre georreferenciamento de imóveis rurais, que ele é um profissional que tem já bastante experiência nessa atividade. Então, inclusive, eu acho que ele foi o primeiro geógrafo aqui no Mato Grosso do Sul não sei se o geógrafo, mas da UFMS foi a conseguir a atribuição para o georreferenciamento de imóveis rurais. Então, ele abriu as portas, né, para vocês da geografia. E na aula de hoje ele vai trazer um pouquinho tanto da parte teórica, né, um pouco da legislação principalmente, né, alguns pontos, que depois eu vou abordar também com um pouco mais de calma, com mais detalhe. E o Márcio também vai trazer algumas coisas práticas que eu acho que é extremamente importante para vocês, né, enquanto profissionais que já estão quase se formando já no curso, tá bom? Então, eu agradeço, Márcio, por ter aceito o convite e passo a palavra para você, tá bom? Boa noite, professor. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco da minha experiência para o curso de Geografia. Agradeço o convite aí e fico feliz demais. Eu conheço várias pessoas aí, vários alunos. A grande maioria está no 8º semestre, se eu não me engano, né? Então, já estão na porta de saída para o mercado de trabalho. E essa disciplina, geodésia, eu posso falar com carinho, porque foi uma disciplina que abriu portas para mim, profissionalmente. Quando eu comecei a fazer ela, que eu tive a oportunidade de conhecer outras áreas que até então eu não estava me envolvendo. Então, essa disciplina ela foi fundamental para mim. E o que eu posso falar um pouco antes de entrar no foco da nossa aula de hoje, que é o georreferenciamento, é falar para vocês que estão saindo, né, sobre o CREA. Quando eu saí, me formei, e logo apareceu uma oportunidade de trabalho, e eu precisava ter o CREA regularizado justamente para atribuição de georreferenciamento de imóveis rurais. E acontece que, como eu fui a primeira pessoa a solicitar do curso de Geografia da UFMS, aqui de Campo Grande, o CREA levou um certo tempo para aprovar. Se eu não me engano, acho que foram 1 ano e 2 meses, até eu conseguir tirar a atribuição de georreferenciamento de imóveis rurais. Aí muitas pessoas me faziam a seguinte pergunta: se para tirar o CREA precisa ter geodésia? Não precisa ter geodésia para tirar o CREA. Tem toda a legislação lá do geógrafo, só que a geodésia ela é necessária para você ter atribuição de georreferenciamento de imóveis rurais, para que você possa assinar projetos de georreferenciamento de imóveis rurais. Então, já me fizeram várias vezes essa pergunta. Então, eu já aviso que não necessariamente você precisa ter geodésia, mas a geodésia vai te ajudar a facilitar essa atribuição de geo. E o que eu indico é o seguinte: depois de vocês formados, vocês solicitarem as ementas das disciplinas que são necessárias. Eu acho que o professor já deve ter passado, ou vai passar, se ele não passou, vai passar ainda, que é as disciplinas que são fundamentais, que a legislação pede para que você seja um profissional com a atribuição de georreferenciamento de imóveis rurais. Se eu não me engano, são 2 profissões que já saem com essa atribuição, que é o engenheiro agrimensor e o engenheiro cartógrafo, que, aliás, é a profissão do nosso professor. E essas 2 são as únicas que já saem com essa atribuição. Agora, os outros profissionais do CREA, engenheiros, ambientais, civil, enfim, as outras profissões, o geólogo e o geógrafo, eles podem ter essa atribuição de georreferenciamento de imóveis rurais, mas eles necessitam comprovar que na grade curricular eles cursaram as disciplinas específicas da legislação lá, que
por cima, assim, a topografia, o geoprocessamento, o sensoriamento e a geodésia, eles têm que comprovar isso. E aí ele passa por uma câmera lá dentro do CREA, que vai analisar currículo por currículo e ver e dar o parecer. Quando eu solicitei, eram poucos. Assim, eu não tive a quem recorrer, a verdade é essa. Lá dentro eu não conhecia um geógrafo que podia me ajudar. Aí fui pedindo, fui enchendo o saco mesmo do CREA até conseguir. Então foi 1 ano e 2 meses até eu conseguir a atribuição. Tive negativas, eu acho que eu tive umas 2, 3 negativas que eles não iriam aceitar a atribuição. Até que eu já estava para desistir, aí eu fui lá novamente no CREA e eles falaram que a Câmara de Agrimensura tinha aprovado. A partir de então, outros profissionais já conseguiram tirar, que vieram depois de mim, o Longato, o Cícero, acho que até o Michel, que formou recentemente, já conseguiu tirar, enfim, o Vinícius, vários outros profissionais de geografia já conseguiram tirar, e com menos tempo. Eu demorei 1 ano e 2 meses para conseguir, mas eles conseguiram tirar com menos tempo. O Longato, que foi o segundo a tirar, o CREA chegou a dar um pouco de dificuldade para ele, mas como ele já tinha uma atribuição de uma especialização em georreferenciamento de imóveis rurais, ele conseguiu tirar pela especialização e não pelo bacharelado. Então, mas outros profissionais que vieram depois conseguiram tirar essa atribuição somente com bacharelado, isso comprovando tudo. Então, a dica que eu dou para vocês é que quem for seguir nessa área, que tiver interesse, é de pegar, depois de formado, solicitar na Secretaria da Graduação todas as ementas com as disciplinas, tudo, anexar e levar para a Secretaria do CREA, que com certeza agora vai ser bem mais fácil, né? Até pelos tanto de geógrafos que já conseguiram essa atribuição. Além disso, agora nessa nova eleição, teve uma eleição no CREA esse mês, quem foi eleita foi a engenheira Vânia, ela é agrimensora, e ela já deu palestra para nós aí da geografia. Ela é uma pessoa de fácil acesso, pelo menos era, né? Antes, até onde eu conheci. Até ela foi uma das pessoas que eu questionei essa questão de atribuição e consegui ter uma resposta lá no dia que ela veio dar uma palestra para nós de geografia. E ela falou que era assim mesmo, que tinha que passar pela Câmara, mas hoje ela é presidente do CREA, aqui de Mato Grosso do Sul. Então, assim, ela é uma pessoa que nós, geógrafos, talvez conseguimos ter mais acesso a ela. Bom, é o que eu espero, né? Enfim, agora falando um pouco da disciplina de geo. Eu vou entrar aqui nos detalhes. Alguma coisa que o senhor quer falar, professor? Vou entrar aqui. Não, tá ótimo, Márcio. É uma coisa importante, é um dos motivos, a disciplina de geodésia ela é optativa no curso, e uma das razões por ser oferecida anualmente é pelo fato de permitir a atribuição a vocês profissionais. E a geodésia ela é uma geociência, ela é muito importante, na verdade, né? A geodésia ela se faz presente aí em várias aplicações de vocês geógrafos. E um ponto interessante que o Márcio comentou é que, na verdade, não é só fazer geodésia, né? A geodésia complementa e também tem um ponto que foi estudado já até na hora de oferecer geodésia, é que tem que constar alguns itens nas ementas das disciplinas, né, conforme a regulamentação do CONFEA, CREA, para que vocês tenham essa atribuição. Então, tudo isso foi estudado e foi o que permitiu que o Márcio conseguisse essa atribuição. E esses itens, eles são abordados, como o Márcio disse, nessas várias disciplinas, né, de sensoriamento remoto, geoprocessamento, topografia, cartografia temática. Então, todo esse conjunto de disciplinas que possibilitam vocês terem essa atribuição. Tá? Mas isso, Márcio, pode seguir adiante. Outra coisa que eu gostaria, que é uma dica que eu posso passar para vocês, eu já falei isso até para o pessoal da topografia, quem faz topografia. Quem
quem quer seguir nessa área do georreferenciamento, seria interessante como fazer uma disciplina optativa também em desenho técnico. Porque, assim, depois de formado, eu vi que a gente precisa saber muita coisa de desenho técnico, de arquivos CAD, essas coisas. Então, para quem deseja seguir nessa área, que é da geografia, porque o pessoal da engenharia já tem isso daí como regular. Mas para quem deseja seguir da geografia e não trabalha, né? Eu sei que tem muitas pessoas de vocês aí que já trabalham em empresas de consultoria, então tem acesso a isso todo dia. Mas quem não trabalha e não tem acesso, mas quer vir a trabalhar com georreferenciamento, seria interessante fazer uma disciplina ligada a desenho técnico, a AutoCAD, essas coisas, que é muito importante mesmo. Bom, vamos à disciplina, ao tema nosso, que é georreferenciamento. Bom, como eu sou geógrafo, né, terminei meu mestrado recentemente, até tenho que entregar a minha dissertação para correção, para a Secretaria de Pós. Fiz mestrado em Recursos Naturais e sou geógrafo formado aqui pela UFMS. Bom, sobre o georreferenciamento de imóveis rurais, né, georreferencial, o que seria? Geo é super conhecido de nós, né, que somos geógrafos, é o elemento de formação das palavras que exprime a ideia de terra. Terra. Referenciar significa localizar, situar, determinar a posição de algo ou alguém. Georreferenciar um imóvel rural consiste na determinação de seus limites por meio de coordenadas georreferenciadas ao sistema geodésico brasileiro, no nosso caso, né, Brasil. E qual que é o referencial que a gente utiliza? É o SIRGAS 2000, planimétrico, é o SIRGAS 2000. E o INCRA, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, ele é o responsável por certificar que o imóvel não se sobrepõe a qualquer outro imóvel do seu cadastro georreferenciado. Outra coisa que eu esqueci de abordar, né, nesse início é que a hora que você solicita sua atribuição no CREA, com o georreferenciamento de imóveis rurais, assim que o CREA te dê a liberação, você precisa habilitar a sua atribuição lá no INCRA. E é o INCRA que vai te deixar apto a assinar os projetos de georreferenciamento de imóvel rural. Ele vai fornecer um código que é só seu, que não muda, e esse código vai ser o seu código para sempre, assim, para você assinar esses projetos. Então, é o INCRA, o CREA, ele habilita, e o INCRA, ele define certinho a sua atribuição lá para você poder fazer os trabalhos de georreferenciamento. Bom, e algumas normas e manuais, eles são fundamentais para o georreferenciamento de imóveis rurais. Que você tem que ter, para quem quer trabalhar com isso e quem quer saber um pouco mais, tem que estar do lado, assim. E quais que são esses? São a norma técnica de georreferenciamento de imóveis rurais, que atualmente está na 3ª edição, que ela trata das condições exigíveis para a execução do serviço de georreferenciamento de imóveis rurais. Essa norma está na 3ª edição, já teve 2 anteriores, de 2001 até agora, 2020, essa é a 3ª edição. E cada vez que vai surgindo uma nova tecnologia, que vai se confirmando no mercado, ela vai mudando. Provavelmente, mais para frente, pode ter uma 4ª edição, que já trata de assuntos de VANT, né, com certificado já para você fazer alguma coisa com VANT. Eu sei que hoje tem alguma coisinha, mas não é uma nova edição, se mantém na 3ª edição, e é essa que a gente está. E além dessa norma técnica, tem um manual técnico de limites e confrontações que orienta, né, o que a gente... É ele que faz a orientação do que medir. E, além disso, o manual técnico de posicionamento, que orienta o que pode ser usado para medir, né? Então, o limites e confrontações orienta o que a gente vai medir, né, a propriedade em si, e o manual técnico de posicionamento orienta o que pode ser usado, qual uma estação,
um teodolito, um GPS, um GNSS RTK. Esses são os documentos fundamentais para você iniciar nesse mundo do georreferenciamento de imóvel rural. Bom, o que medir? Os limites devem ser identificados, levantados e descritos de forma a retratar o que é o imóvel rural, né? Certinho, da maneira que ele é, com a cerca, se tem o córrego. Segmentos de reta refere-se a elementos físicos que definem em campo o limite entre imóveis. E temos dois tipos de elementos, os elementos artificiais, que podem ser a cerca, o muro, estrada, vala, canal, limite artificial não tipificado, e os elementos naturais, que são o corpo d'água, curso d'água, linha cumeada, grota, crista de encosta. Geralmente, para quem faz campo, é a parte mais difícil, assim, para você pegar um ponto. Às vezes, assim, o serviço de campo, para quem faz o serviço de campo e o serviço de processamento, essa parte de pegar alguns pontos, assim, em limites naturais é complicado. E no limite... Oi. Márcio. Oi. Quando a gente fala limite natural, né? Se eu pego uma propriedade que só tem ponto de cerca, é mais fácil, né? Eu tenho os meus limites lá bem definidos, né? Mas, por exemplo, eu tenho dois pontos formam uma reta, né? Vamos imaginar numa cerca, mas vamos imaginar que eu tenho algo que está um pouco... tem uma certa curva, né? Tem alguma coisa nesse sentido, e a gente percebe. Então, qual que é o procedimento? O exemplo também, quando eu falo de limite natural, falo de um córrego, um curso d'água, né? Como proceder nesse levantamento, né? Teria que colocar mais pontos entre esses vários pontos? Como que é o procedimento em campo, Márcio? Queria que você comentasse um pouquinho. Então, quando a gente não tem, quando é um limite natural, principalmente um córrego, e eu vou falar mais para frente da questão do tamanho que precisa ser feito, mas assim, o ideal é que a gente sempre pegue mais pontos mesmo, para não ter problema de ter algum erro, né? Então, assim, quando a gente vai fazer um levantamento num córrego, numa área fechada, então, assim, é ideal que se pegue bem mais pontos mesmo, para não ter problema. O limite natural não tipificado, tem alguns tipos de limites, né, nesse quadro que eu estou mostrando para vocês, e aí cada tipo de limite tem um código, e aí você vai usar lá na hora de fazer sua planilha, né? Se você for pegar cerca, se vai ser muro, se vai ser estrada, cada um tem seu código, e aí eu sugiro que vocês façam a leitura da norma técnica e dos manuais para saberem certinho quais que são vários. E aí, só para exemplificar, né, a cerca vai ser LA1, muro LA2, linha cumeada LN2, grota LN3, então assim, por aí vai esses códigos, mas eles têm nos manuais e na norma para vocês lerem e saberem, quando usar de referência quando forem fazer o georreferenciamento de imóvel rural. Os tipos de vértice, quais que são, né? Tem o código M, que é o tipo de vértice marco, que é o que você vai colocar o seu marco, o marco lá, você vai deixar uma marca que você fez o levantamento ali. A gente geralmente utiliza esse em divisas de propriedades. Então, uma cerca que divide a propriedade A da propriedade B. A propriedade A é do José Marcato, a propriedade B é do Márcio. E aí, ali tem uma cerca e está seco, eu consigo colocar meu marco lá, eu vou colocar o marco e a plaquetinha do profissional ou da empresa que está fazendo
o georreferenciamento lá. Esse vértice é realizado de forma direta e é caracterizado, né, materializado em campo pelo marco. Você insere o marco lá. E aqui tem alguns modelos dos marcos que utilizam. Tem esse marco de concreto. Ele é ideal assim, em áreas que você consegue ir de carro, né? Porque ele é muito pesado para você levar ele a campo. O marco de concreto ele é bem complicado assim, se você tiver que ir para uma propriedade rural e você não tiver o seu carro, sua caminhonete, ou enfim, o meio de locomoção que você tiver, não conseguir chegar nos pontos mais distantes, você vai carregar um peso muito grande, né? Para quem for fazer parte de campo. Então, assim, mas ele tem nos manuais lá o formato dele certinho, ó, base de 12, a ponta lá de 8 centímetros, o lugarzinho para pôr a plaqueta. E tem o de ferro também. O de ferro, ele é bom no sentido de você conseguir levar mais quantidades e não ter aquele peso todo para carregar. Eu já utilizei das duas maneiras. Então, assim, para fazendas grandes, que você vai precisar utilizar muito marco, então eu sugiro o marco de ferro, para quem for fazer a parte de campo, né? É que necessariamente nem todos os profissionais fazem o campo e fazem a parte de processamento, de análise, de documentação. Mas para quem for fazer a parte de campo, eu sugiro levar o marco de ferro também. Mas tudo tá no manual, especificando como que tem que ser. E ali a plaquetinha, a plaqueta, como que ela funciona? O credenciado vai ser o nome da pessoa, do profissional, e as letras, o INCRA o INCRA, quando você entrar no site do INCRA para fazer a sua solicitação, ele vai te dar várias opções. Aí você que escolhe qual que é a sigla que você vai utilizar. Uma vez escolhida essa sigla, não muda mais, é a mesma sigla. Aí o vértice, né, começa lá do 001, e até vai fazendo até quanto você for fazendo o georreferenciamento na sua vida, né? Vai aumentando a numeração. Então é assim que funciona. Você você materializa, coloca o marco, depois coloca a plaqueta em cima com o nome do profissional, ou da empresa, o telefone, essas coisas, e o vértice, para você saber, para depois, se um outro profissional for medir a propriedade vizinha, ele saber a quem buscar, né? Que ali já foi referenciado. Então, assim, ele procura esse profissional que fez o levantamento para o profissional passar as coordenadas e ver se está tudo certo, conferir se está tudo certo, né? E já referenciar a outra propriedade, a vizinha. Bom, aí tem o vértice do tipo P. Esse é o vértice cujo posicionamento é realizado de forma direta e não materializado por marco. As situações mais comuns que utilizarão vértices do tipo P serão aquelas nas quais os limites são definidos por cercas e cursos d'água. Necessariamente nem toda cerca você precisa colocar o seu marco lá. Você coloca nos pontos mais que são confrontantes, né? E aí que você vai utilizar para fazer procurar o vizinho da propriedade, ou seja uma pessoa física, jurídica, ou da União. Então, assim, esse do tipo P, não, você vai lá só você instala a sua base, RTK, um Hyper, né, que é o L1, L2, e vai lá no ponto e pega seu ponto, mas você não coloca o marco. Então, esse é do tipo P. Esse é o que você não coloca o marco. E aí tem o do tipo V, que é o vértice cujo posicionamento é realizado de forma indireta. Esse é em local onde não é possível implantação de um marco. E o limite não é coincidente com um elemento físico. Brejo, banhado, pântano. Isso é muito comum. Isso é bastante comum mesmo, a gente ter que enfrentar isso no dia a dia de quem trabalha com o campo. E aí, nesses pontos assim que são mais difíceis, a gente faz esse vértice do tipo V.
E é um limite que não possui elemento físico, que caracteriza em campo, né? A implantação de um marco é inviável. Pensa você colocar um marco em um brejo, ou uma coisa assim, ele não vai ficar lá por muito tempo. E ele é usado assim, na área para agropecuária, onde a implantação do marco seria empecilho para o desenvolvimento de uma atividade, né? Ou em um local inacessível, na beira de um morro, assim, que faz a divisa e tal. Você não vai lá, não tem como ir lá nem pegar o ponto, né? Você estabelece ali por uma imagem, por Vante, se eu não me engano, eles estão fazendo agora, estabelecendo ali, porque ali você tem as medidas, que é o que eu vou passar um pouquinho mais para frente aqui, de como que são cada limite desses. Bom, aqui eu trouxe um exemplo do que medir, né? Aí aqui com os tipos de marco. O M ou P, que no código LA, precisa ter um erro de, no máximo, 50 centímetros, no máximo. E aí, vocês podem ver aqui no córrego, tem um do tipo P, que como é um córrego, e o córrego ele vai um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, ele já estabelece um erro de 3 metros. Já no ponto V, é um erro de 7,5 metros, se eu não me engano, 7,5. E porque é um local assim já mais inacessível. Então, assim, é o que a legislação fala sobre esses tipos de vértices. Vértice M, 0,5 metros, né, que seriam 50 centímetros. Do P, os 3 metros, e o V, 7,5 metros e meio. E aqui, né, nessa imagem, eu trouxe um caso de uma rodovia, até foi o primeiro gel que eu fiz, que foi da Fazenda Escola, da UFMS. Quando eu estava fazendo a parte de campo, e até seria interessante, se não fosse a pandemia, né, a gente poder ter uma aula de campo lá na Fazenda Escola para explicar isso um pouco melhor, que a Fazenda Escola ela é uma situação bem interessante para uma aula de campo. Por quê? Porque ela tem tudo. Ela tem a parte de mata, onde ela faz a divisa dela, tem uma mata fechadíssima, onde a gente teve que levantar, e com um alagado, a gente foi na parte alagada. Esse dia foi um dia de serviço só para fazer essa parte, que é uma parte, se não me engano, na parte sul da Fazenda Escola, e ela é bem difícil. E lá, além de ter essa parte de mata, tem a parte da rodovia, a parte de cerca com outra propriedade e a ferrovia ainda. Então, ali é um estudo de caso bacana para quem quer aprender georreferenciamento de imóvel rural, porque ali tem tudo de problema, né, assim, para a gente solucionar. E eu falo isso porque essa da Fazenda Escola, a gente foi em 2017 fazer o levantamento. A gente foram 4 dias de levantamento para finalizar ela toda. A propriedade tem 308 hectares, se eu não me engano, 300 e poucos hectares. E a gente fez esse levantamento em 2017, mas até hoje não está certificada, porque tem alguns problemas assim com essa questão de ferrovia. O DENIT fala uma coisa, a empresa que cuida das ferrovias hoje no Brasil, antigamente era RFF-SA, aí fala que modificou, aí tem um problema, mas é problema deles lá, não um problema do levantamento. Então o DENIT e a empresa que cuida das ferrovias estão tentando não entrar num acordo lá, porque justamente para ver essa questão de eixo aí, né? Antigamente a Fazenda Escola, ela passava para o lado da rodovia, e aí, só que assim, aí a referência que tinha para fazer a medição era a ferrovia. Aí hoje não, hoje além de ter a ferrovia, tem a rodovia. Então é um problema, assim, é um estudo de caso. E eu falo que eu aprendi isso lá no campo quando eu fui, porque quando a gente foi fazer o levantamento, a gente nem estava até esquecendo que tinha que levar em consideração a metragem ali do eixo da rodovia, né? Que no caso ali é uma BR 262,
a gente tem que tirar 35 metros do eixo ali, do eixo central da rodovia para lá. E a gente estava medindo a cerca. Aí depois que o técnico de campo, que tem muita experiência, que estava acompanhando a gente, falou, vocês não estão tirando a metragem da rodovia, né? E a gente, não tá. E aí a gente teve que refazer os pontos, porque a gente esqueceu disso. Foi o primeiro georreferenciamento que eu fiz, né? Acompanhando lá, éramos 3 geógrafos, mais um técnico de campo já profissional que trabalhava com isso, e ele estava acompanhando a gente. E esses profissionais que trabalham com isso são fundamentais para a gente entender muita coisa. E quando a gente vai a campo, a gente entende muito melhor. Então, assim, fica até uma dica para uma próxima disciplina de geodésia, enfim, de topografia, fazer um campo lá na fazenda escola, não é tão perto, isso é disponibilidade, né, da universidade, do professor, tudo. Mas ali é um estudo de caso bacana para a disciplina, para estudar georreferenciamento de imóveis rurais. Então, assim, no caso ali da fazenda escola, tem essa BR, né? Aí a gente tem que tirar os 35 metros ali do eixo. Só que daí, o que eu tô falando? Qual que foi o problema? É que antigamente não tinha BR, mas tinha a ferrovia. E a matrícula antiga da fazenda escola levava em consideração a ferrovia. Então, hoje dá essa confrontação de ferrovia com rodovia. Então, por isso que é um problema. Então, assim, na BR lá é 35 metros, se for estrada estadual, 20 metros, de acordo com a GESU. Se for vicinal, 10 a 15 metros, com a prefeitura. E com a ferrovia, 15 metros, de acordo com o DENIT. E aí essa questão da fazenda escola, ela ainda está em análise lá, mas é o pessoal do DENIT com o pessoal da ferrovia antiga lá, que eles estão querendo solucionar. O senhor quer falar alguma coisa sobre isso, professor? O Márcio, em termos práticos, como que faz essa... não chega aí no meio da rodovia, né? Você dá para pegar a borda da rodovia? Como que vocês fazem para calcular esses 35 metros? Então, professor, quando eu fiz essa da fazenda escola, que foi a única que eu tive que pegar a campo mesmo e pegar esses 35 metros, a gente esperou passar o movimento da rodovia, foi com a trena mesmo e mediu os 35 metros. Foi dessa maneira. A gente não, mas se tem jeito de fazer com RTK, você vê fazendo num processamento, ver a distância para não ter problema nenhum, né? Mas especificamente nessa da fazenda escola, a gente foi com a trena lá no meio da rodovia, esperou o movimento passar e pegou a trena e mediu 30 metros. A gente estava com uma trena lá. Perfeito. Legal, Márcio. Não pode dar andamento, então. Bom, aqui uma imagem do que seria os tipos de vértice, né? Ali, não sei se vocês conseguem ver bem, mas aqui eu tenho o V, que é o virtual, que provavelmente é um ponto inacessível. Aí o P, que é aquele com que a gente tem 3 metros, que são aceitos, e aí teria que ir a campo para ver o porquê deles lá, mas provavelmente é uma área, pode ter algum alagado, pode ser uma área fechada, enfim. E aí os marcos, onde a gente implanta, que aí é onde a gente materializa ele. Aqui, dá para ver, aqui tem o caso da ferrovia, da rodovia, 35 metros. Ali a gente tirou do eixo central da rodovia. Aí pega os 35 metros e faz. Mas a cerca está 20 metros da rodovia. Não tem problema. A cerca ela pode ficar. O marco seu que vai ter que estar a 35 metros. O dia que o DENIT solicitar, aí o proprietário dessa propriedade ele tem que fazer a mudança da cerca dele. Mas enquanto o DENIT não procurar, você deixa lá. Mas o seu marco tem que estar a 35 metros do eixo da rodovia. Agora a cerca não. A cerca você pode deixar lá. Só que daí, o dia que o DENIT solicitar, porque vai aumentar a rodovia, vai duplicar, enfim, vai fazer essa questão, aí você modifica a cerca. É o caso da fazenda escola. Os marcos, no início a gente implantou os marcos do lado da cerca, mas aí a gente estava esquecendo de tirar esses 35 metros. Aí depois, posteriormente, a gente
o técnico de campo alertou a gente e a gente teve que mudar os marcos que a gente tinha instalado, porque a gente tinha colocado do lado da cerca. Colocamos 35 metros adentro. É assim que funciona. E qual que é a precisão que eu devo atingir, né? Que eu falei um pouquinho já. Os valores da precisão posicional a serem observados para vértices definidores de limite de móveis são para vértices situados em limites artificiais, melhor ou igual a 0,50 metros, 50 centímetros, né? Você tem que ter uma precisão dentro desse padrão. Quando você faz com um levantamento com RTK, você já estabelece na sua coletora o ponto, então você não vai conseguir pegar um ponto abaixo, no nosso caso do RTK que a gente utiliza aqui no laboratório, não vai conseguir pegar acima de 3 centímetros, por exemplo. Então, você está bem acima do que é solicitado aí. Só que aí, qual que é o problema do RTK? O RTK, ele funciona muito bem em área aberta, né? Se você estiver próximo da base, não tiver nenhum construção atrapalhando o sinal, esse tipo de coisa, a constelação de satélites está boa no dia, então, assim, depende desses fatores. Mas aí tem vezes que você vai conseguir pegar bem abaixo de 50 centímetros, mas ele não funciona, ele funciona mais nessas partes mais limpas, nas partes mais difíceis, onde é área fechada, que tem muita árvore, vai ser difícil. Então, o ideal é você saber que aparelho usar e é bacana também saberem usar, além do GPS, GNSS, uma estação total, às vezes numa dificuldade até um teodolito, né? Mas é essa questão. Às vezes você quer fazer um levantamento mais rápido só com o GPS, se você ficar só com RTK, você vai ter um problema, né? Então, é bom ter um aparelho que faz tanto no RTK como pós-processado, para você não ter esse problema. Você vai processar esse ponto depois e vai conseguir atingir a precisão que é solicitada aí na norma. Para vértices situados em limites naturais, tem que ser melhor ou igual a 3 metros. E para vértices situados em limites inacessíveis, melhor ou igual a 7,50 metros. Esses são aqueles pontos que eu falei, como é numa encosta, no morro, onde você não tem como chegar lá com um aparelho. É um local extremamente difícil, então, para esses vértices, a gente consegue até 7,50 7 metros e 50. Vou pegar aqui. Bom, as medições, né? Aí, isso tudo tem na norma, nos manuais, para quem quiser aprofundar, né? Aí é uma leitura. Quem quiser entrar nessa área do geofinanciamento de imóvel rural tem que fazer essa leitura, é fundamental, porque tem muitas siglas, muitos métodos, em topografia a gente vê bastante coisa, depois em geodésia a gente vê mais algumas também, e dos métodos de posicionamento e tal, e aí lá nas normas e nos manuais tem os tipos aí e os códigos que você vai usar. Então, assim, só para exemplificar aí, o código PG1, por exemplo, é o relativo estático. PG2, relativo estático rápido. O PG6 é o RTK convencional. Então, assim, são o PS1, ó, a aerofotogrametria, que é uma área que agora tá entrando com tudo também no GEO, né? Então, assim, é interessante fazer a leitura desses manuais aí para ficar atento aos códigos, aos métodos, e usar de referência também quando vocês forem fazer elaborar o projeto de vocês. Mas só para pessoal, não se assustem, depois a gente vai voltar nesse slide quando eu for abordar os métodos de posicionamento com vocês, tá? Eu mudei um pouco a ordem da disciplina, em geral eu dou métodos de posicionamento antes dessa aula, mas foi invertido, tá? Então, na aula de hoje, aí, vocês estão olhando aí relativo estático, RTK, vários métodos aí que eu vou abordar depois com vocês.
tá? Um avanço dessa norma com relação à anterior foi justamente a possibilidade de utilizar imagem, radar, enfim. São elementos que antes não estavam previstos nas normas. Tá? Então, esse é um ponto interessante. Tá, pessoal? Então, só para a gente reforçar, é o que o Márcio já falou. Então, aqueles limites como cerca, por exemplo, que são os limites artificiais, então, eu posso ter um erro até de 50 centímetros. Se eu já trabalho de limite natural, exemplo de um córrego, né, Márcio? Um rio. Isso. Aí o meu limite é 3 metros. E aí já se eu não consigo acessar, e aí por isso que a imagem, às vezes, ela é importante e necessária nesse caso, pode ser utilizado, então o erro aceitável é até de 7,5 metros. Tá? Então isso é importante. Tá? Como o Márcio bem disse, a gente pode utilizar GPS, mas nem sempre o GPS funciona. Aí a gente tem que saber usar também a estação total lá da topografia. Então isso é extremamente importante. Também a parte de sensoriamento remoto que vocês têm ao longo do curso. Então, por isso que para ter essa atribuição de referência média de imóveis rurais, não basta só fazer geodésia. Então tem que ter todo um conhecimento de várias disciplinas, né? Vai lá, Márcio. É fundamental. A topografia aliada à geodésia e às cartografias, né? Sensoriamento remoto é fundamental para trabalhar o georreferenciamento de imóveis rurais. Então, quem quer seguir a área, se dedicar um pouco mais a essas disciplinas aí para poder fazer um negócio bem feito, né? Que é uma atribuição séria, né? Quem erra, né, faz errado, isso daí tem punição para o profissional, civil, criminal. É bem uma responsabilidade muito grande fazer o georreferenciamento de imóvel rural. Se faz errado, esse tipo de coisa, tem todas essas punições. Pode perder até, se eu não me engano, com 3 erros, perde atribuição, alguma coisa assim. Então, ficar bem atento a essas questões. Bom, a terceira norma não prevê diretrizes para a apresentação do trabalho na forma de planta, o que era exigido nas duas anteriores. Só que a gente tem um sistema que é o CIGEF. O CIGEF é onde a gente vai colocar todos os dados lá dos levantamentos que a gente for fazer, e vai inserir lá, e aí depois ele vai confrontar com os levantamentos que já tem feito. Por exemplo, uma propriedade aqui, a propriedade A já está levantada, e eu estou fazendo a propriedade B. E aí essa propriedade B, ela tem que encaixar junto com essa propriedade A e com essa outra propriedade aqui, se estiver levantada também, para não ter problema de sobreposição. Então, isso tudo é no CIGEF o CIGEF que a gente vai fazer. Aí sim, eu trouxe para vocês um pouquinho do Márcio, Oi. Antes de entrar no CIGEF, a Regina ela fez uma pergunta, questão de imóveis urbanos, né? Se é a mesma norma. Até eu vou atravessar o Márcio pode até me complementar, as normas são diferentes, viu, Regina? Tanto é que a precisão para imóvel urbano ela é muito maior, é exigido, né? Então, eu tenho uma exigência, não sei se é essa pergunta nesse sentido, das normas técnicas mesmo, né? Ela está perguntando a respeito das normas técnicas, Márcio. Você tem a numeração aí, detalhes? A gente pode buscar e passar para você depois, Regina. Mas tem a norma que ela estabelece que o erro tridimensional é de 8 centímetros, no caso de imóvel urbano, né? Então, a exigência ela é muito maior se comparada ao imóvel rural, tá? Isso. De imóveis urbanos, eu acho que eu nunca trabalhei aqui de fazer um gel de imóveis urbanos. Mas eu não tenho a legislação aqui agora, mas posso pesquisar e depois passar aí para o professor Marcato ele passar para vocês. Okay? A gente tem o Henrique, que faz doutorado, que ele já fez alguns trabalhos nesse sentido. Então, a gente vai buscar também com ele certinho e passamos para vocês. De certa forma, os levantamentos que a gente vai fazer, os métodos que a gente vai empregar, podem ser os mesmos.
né? A diferença, Regina, é a confiabilidade que você tem que ter no imóvel rural e no imóvel urbano. Imaginar se no imóvel urbano a gente errar 50 centímetros, aí complica, né? Então, por isso que a exigência é um pouco diferente. Mas para você levantar um imóvel urbano também tem algumas dificuldades, né? Não é tão simples, não, porque, por exemplo, mesmo o GPS, imóvel no contexto urbano, às vezes você tem muita árvore, você tem construção, né? Então isso dificulta muito o levantamento. Mas é lógico que é muito menos pontos, né? Se comparado ao imóvel rural, em geral, né? Então, mas depois a gente passa para você, então. Bom, então, assim, eu trouxe um pouquinho do CIGEF, que essa parte do CIGEF, ela é, assim, uma aula à parte, né? Porque a gente teria que acessar o site, verificar como que é, saber onde que é tudo. Essa é uma aula à parte. Eu trouxe só um pouquinho, breve, mais ou menos, como que é para você acessar o site, para quem não conheceu, né? Que nem eu falei, com certeza tem pessoas aqui no grupo que já trabalham com empresas de consultoria e já tiveram acesso. Aí fica até bem mais fácil, até para ajudar os colegas aí depois. Mas para quem nunca entrou, aí seria necessário uma aula para a gente acessar automaticamente, ver lá certinho, entrar com o cadastro do profissional, né? Até esse material que eu trouxe do CIGEF, eu peguei da Luciene. A Luciene, ela é engenheira agrônoma e mestranda em recursos naturais. Ela também trabalha ela fez especialização em geofinanciamento de imóveis rurais, e ela já trabalha bem mais tempo do que eu, já tem praticamente uns 10 anos que ela trabalha com geo de imóvel rural. E ela já tinha feito uns slidezinhos para uma aula anterior, eu acabei utilizando esse material dela só para mostrar para vocês como que lá como que seria. Então, assim, depois que vocês tiverem a atribuição, lá tiver tudo certinho, legalizado com o CREA, legalizado com o INCRA, aí vocês vão fazer o serviço lá de vocês, fazerem o trabalho de campo, aí vocês vão ter esses dados, né, depois de tudo processado. Então, vocês vão lá no site do INCRA, no CIGEF, e vão colocar o serviço de vocês lá. E aí ver como que é esse serviço, a natureza do serviço, é particular, como que é a identificação, o tipo de pessoa, física, jurídica, a identificação da área, denominação, rancho, no caso ali, Rancho Vitória, Fazenda Boa Esperança, Fazenda Escola, Fazenda do FMS, a situação do imóvel, se ele já está registrado ou não, a natureza da área, se ela é particular, aí o código de imóveis, né, o código dela. Aí isso tudo tem a localização, o município que ela está inserida, a área. Então, esse tipo de coisa você tem que acessar o site para verificar. E aí, conforme você for fazendo, você vai pegando o jeito. E aí se torna bem mais fácil, mas tem bastante opções lá para você fazer o preenchimento. E aí você vai tanto inserir os dados da propriedade, do dono da propriedade, do profissional que fez o levantamento, se for empresa, a empresa, esse tipo de coisa. E aí você vai ter sua tabela, né, de levantamento, lá, do levantamento que você fez, aí com os vários vértices do tipo M, do tipo P, do tipo V, e todos com as coordenadas, né, a latitude, longitude, e os erros, os erros que deram lá que é aceito, né, o desvio padrão, os tipos de limites ali, ó, que é o que a gente entrou, que daí tem nos manuais, tem nas normas técnicas qual que é, né, o LA lá, o tipo de limite LA3, LA1, LN1, então isso tudo a gente tem que saber. E aí o confrontante, o que é? Qual que é o confrontante? É a estrada municipal, é a ferrovia, é o córrego, é a outra propriedade, a propriedade do José Marcato. Então, tudo tem que colocar ali, que é os confrontantes. Aí você cria a sua planilha, né? Isso você vai criar a sua planilha para depois inserir no sistema, né? Aí aqui mais um pouquinho
desse tipo de exemplo. Aí vou só mudar aqui. Aí você entra lá, né, que insere seus dados. Você já como um profissional que vai ter, já está tudo certinho, aí vai aparecer seu nome, ele está o da Luciene, mas aí o Márcio, enfim, Bianca, por exemplo, vai estar lá. O tipo de profissional e os serviços que você já fez. Aí, nessa área do CIGEF, consta os serviços que já foram aprovados, o que estão em andamento, está aguardando validação, está aguardando confirmação, com erros. Né? Esses erros, assim, podem ser erros pequenininhos, alguma coisa ali, ou podem ser erros grandes, né? Mas é que nem eu falei, esses erros grandes, dependendo do tipo, claro, você pode ter, se eu não me engano, só três, que você faz a correção lá, dependendo do grau de como foi esse erro. Passou disso daí, você já começa a responder, podendo até perder essa atribuição. Aí aqui, nessa outra área aqui, que você vai fazer o tipo de requerimento, né? Você vai criar você levantou lá fazendo escola, por exemplo. Aí você vai criar, você tem os seus dados, você jogou na sua planilha lá, todos os vértices, tudo que aqueles dados que eu mostrei lá em cima, com vértice, latitude, longitude, os erros, os tipos, tudo. Aí você vai criar um novo requerimento para você poder fazer a certificação da sua propriedade, ou se for um desmembramento, um remembramento, isso é o que você for enfrentar lá. Então você vem aí, cria, e depois você vai inserir lá. Você vai colocar o número da RT, né, que você vai ter que gerar uma RT junto ao CREA, aí faz o pagamento, e aí você gera esse número, põe o número do CREA, escolhe o arquivo. Esse arquivo vai ser justamente esse que eu estou falando para vocês, que vocês criaram, a planilha de vocês. Aí vocês enviam. Aí vem aqui no botãozinho, enviar. Aí coloca lá tudo os dados. Aí ele vai gerar um protocolo, a data e a hora, o nome do credenciado, a finalidade, se for certificação, o que for, e o arquivo. Aí você envia esse arquivo lá para eles. Aí demora um tempo, tem a análise lá do pessoal do CIGEF, mas ele já vai gerar posteriormente, ele vai gerar um memorial descritivo, né? Se tiver tudo ok. Aí com a denominação da propriedade, do proprietário, a matrícula do imóvel, né? O município, aí o responsável técnico, a formação, mas se vocês forem, no caso do geógrafo, vai estar lá, geógrafo, o código, que é justamente aquele código que eu falei no início, que é o código que o INCRA vai fornecer para vocês escolhem, mas é dentro das opções do INCRA. Aí o tamanho da área, de acordo com o sistema geodésico local, a natureza da área, o CPF, muitos dados ali que são fornecidos. E as coordenadas, latitude, longitude e altitude geodésica. Aí o perímetro e os azimutes. Aí depois é gerado um mapa com esses pontos, né? Fornecendo aqui. Aí também lá embaixo, tá tudo os dados lá de como que funciona. Aqui mais um outro, aqui já o dado, no caso ali do profissional, né? Que vai ter lá guardado em arquivo para posteriormente se alguém solicitar, algum órgão solicitar, ou mesmo outro profissional que for fazer a propriedade vizinha, ele ter tudo certinho guardado. Anuência do vizinho. Esse aqui é um caso assim, é interessante essas questões de geo, porque geralmente, para quem não está iniciando nesse mundo, acha que a parte mais difícil talvez seria a parte de campo. Mas a parte mais difícil mesmo é essa parte de documentação. Por quê? Porque ela é muito demorada, né? A burocracia ela é muito complicada, assim, para até você conseguir pegar as anuências dos vizinhos e tal. Isso enrola um pouco. Isso acaba enrolando seu serviço, assim, tipo, às vezes você faz o serviço de campo, é pesado, sim, muito difícil, mas
para você juntar toda essa documentação e dar entrada na certificação e terminar todo esse processo, enrola bastante. É o caso da Fazenda Escola, por exemplo, que eu passei para vocês. A gente iniciou em 2017 e até hoje ela está em processo de certificação, porque houve essa questão de DENIT com ferrovia, com coisa, e eles estão tentando ver o que faz. Antigamente a propriedade ia até a ferrovia, hoje tem a rodovia. Então, assim, tem essas questões. Então, a anuência do vizinho também é uma questão que demora, porque o vizinho ele precisa assinar, ele precisa concordar. Tinha uma legislação, uns deputados aí que estavam vendo essa situação para não ter que solicitar anuência de vizinho. Sinceramente, porque esse ano, isso é recente, esse ano de 2020, como eu estava mais envolvido com o mestrado, eu acabei não fazendo tanto GEL nesse ano de 2020, mas essa legislação que eles estavam querendo aprovar, estava para aprovar, não aprovar, era o finalzinho do ano passado para esse ano. Eu não sei se eles já conseguiram aprovar isso para anuência de vizinho, mas eu até vou verificar e depois vou passar para o professor Marcado. Eu sei, sim, em áreas que são que foram desmembradas, alguma coisa assim que pertence ao mesmo proprietário, a um proprietário que foi desmembrado, alguma coisa assim, isso daí já não precisa pegar anuência. Agora, nas áreas que o proprietário é desconhecido, alguma coisa assim, aí eu acho que ainda tem que pegar. Mas eles queriam, tinha uns deputados lá na Câmara Federal que queriam acabar com isso, que é para acelerar o processo. Se é bom ou ruim. Bom, para o profissional é bom que vai mais rápido, né? O processo anda mais rápido. Mas aí, se é bom ou ruim, aí para a sociedade em geral, cabe a discussão, o debate aí. Aí você, lá nessa declaração de reconhecimento de limite, vai tudo ali certinho. O proprietário, né? O proprietário da fazenda que está fazendo, o confrontante, aí faz toda a declaração ali do profissional que fez, né? Com a documentação dele. Aí os códigos, as coordenadas que fazem confrontação com o vizinho, e ali o nome de todo mundo embaixo, né? O nome de todo mundo embaixo para poder assinar e fazer o reconhecimento em cartório lá. O proprietário A e o proprietário B concordaram que ali é a coordenada tal que estabelece a divisa das propriedades dele. Então, isso tudo faz toda essa documentação, tudo certinho ali, cada um assina, o profissional assina, e aí depois você faz o reconhecimento em cartório para ir finalizar lá, finalizar para depois você ter a nova matrícula da sua propriedade. Então, essa é uma parte, bastante responsabilidade aqui. Aí, no caso ali, se for uma declaração com prefeitura, né, ali, prefeitura de terrenos, daí você precisa também pegar lá a anuência da prefeitura, se for uma estrada vicinal e tal. Então, é bastante documento, bastante via, vai uma via para o proprietário vizinho, para a prefeitura, são vários documentos. Por isso que eu falo, tem que para quem já mexe com isso, né, quem trabalha num escritório de consultoria, fazer isso aí, com o tempo vai pegando o jeito, mas para quem não conhece, é muito documento que você tem que pegar, anexar, para você poder certificar uma propriedade. Aí tem o termo de responsabilidade. Esse extremamente importante para vocês profissionais, né? É o termo de responsabilidade. Você coloca lá, eu, no caso, Mar Santos, o CPF, o código do INCRA, o CREA, aí tudo de acordo com a legislação. Declaro sob pena de responsabilidade civil e criminal que na execução dos trabalhos de georreferenciamento não houve alteração nas divisas do imóvel. Aí vai estar tudo lá, de acordo com a lei, né, que é a Lei 10.267 de 2001, que regulamenta isso. Declaro ainda que estou, né, o profissional que for assinar, está ciente dos termos e das consequências. E aí, a partir daí que ele fez esse documento, ele assinou, ele é responsável pelo levantamento que ele fez. Então, se tiver algum problema, desde um problema pequenininho, que for alguma coisa ali que ele errou tal, que tem como consertar, um problema grande, ele vai responder. Então, ele já fica ciente. Esse documento
é importantíssimo, porque ali você declara que sob pena de responsabilidade civil e criminal, que você fez o seu levantamento lá e que você assinou que tá ok, entendeu? Muito importante. Você quer falar alguma coisa sobre isso, professor? Não, rapaz, se eu falar mais que você, aí já o pessoal, ninguém vai querer trabalhar com isso. Né? Que a responsabilidade é grande mesmo, né? Mas como qualquer atividade, né? Inclusive vocês, nessa atividade, exige a emissão de uma ART, né? A ART é a anotação de responsabilidade técnica que vocês retiram por meio do CREA. Certo, Márcio? Certo. E aí, além de toda essa parte de documentação, aí tem o requerimento pro cartório, né? Que é o requerimento que a gente vai fazer para solicitar, porque é para finalizar e certificar a propriedade. Então, assim, aí tá ali, tem você faz todo, né, o nome do proprietário, que é legítimo, que é o nome da propriedade que eles utilizam, que foi feito de acordo com o INCRA, documentação tal. O profissional, quem fez o trabalho topográfico foi o profissional, o geógrafo, o engenheiro, e declara a responsabilidade civil e criminal de novo, novamente ali, e aí ali lá embaixo de novo as assinaturas, né? E essa é para dar entrada no cartório, que já aí quando chegar aí é porque já está na parte final da sua certificação. Então, só fazendo voltando um pouquinho, né? Tem toda essa parte de campo, você tem que fazer seu planejamento. Se for um profissional sozinho, né? Por exemplo, eu sozinho vou chamar mais uma pessoa para me auxiliar e tal. Você tem que fazer todo o planejamento de campo, depois fazer o processamento, depois fazer organizar a documentação, e aí para chegar e fazer o requerimento no cartório, que é para você vai fazer lá no CIGEF tudo, certificar, o CIGEF vai liberar o memorial descritivo, essas coisas. Aí depois você vai fazer o requerimento no cartório, finalizando o seu processo. Até chegar aí é um tempinho bom. Então vocês vão ver, né, como que funciona, e não é rápido, né? Porque a gente fala, vou ganhar muito dinheiro com georreferenciamento, mas quando você vê a realidade é difícil, porque as coisas andam bem devagar. Então, assim, até você terminar seu projeto tudo para poder receber, demora um certo tempo. Então, assim, é bom ter bastante serviço, né? Fazer tudo certinho e aí consegue, sim, ter um retorno financeiro legal, né? Mas até pegar o jeito e fazer tudo, ter uma clientela boa, e é difícil, é complicado. Mas, assim, não é para desanimar, pelo amor de Deus, não é para desanimar, não. É só para falar que quando a gente vê a realidade, realmente não é tão rápido, não é tão fácil, né? É um pouquinho mais difícil. Mas vai de cada um tem um interesse de como é. Então, assim, esse requerimento é a parte do requerimento do cartório, já é a parte de finalização. Aí, para cartório, o que precisa? Do requerimento, do ITR, né, que é o imposto, do CCIR, das anuências, né, que você pegou dos seus vizinhos. Isso aqui tudo você tem que ter já nas suas pastas, seus arquivos lá, para poder dar entrada no cartório, que já é a parte final, né? Aí a RT que você gerou, que você pagou, termo de responsabilidade, que eu falei para vocês ali em cima, o memorial e o mapa. Aí com isso daí você entra no processo de cartório, e a partir de um tempo, a matrícula antiga, que for da propriedade, se ela for antiga, ela é encerrada e é aberta uma nova matrícula com a nova área do imóvel, com o georreferenciamento, tudo ok. E aí você tem a sua área, sua propriedade está certificada e georreferenciada. É assim que funciona. Então, assim, é bastante coisinha mesmo para fazer. Quem é o profissional que vai trabalhar por conta para fazer isso, tem que estar ciente de bastante coisa. E importante, volto a falar, é importante saber de desenho técnico também, para processar essas coisas nos arquivos lá, no software de desenho técnico. Beleza? Então, assim, por cima, assim, eu sei que é um tema muito extenso, cabe muita aula em cima ainda, e principalmente algumas coisas práticas, né? Devido à pandemia,
fica difícil, mas por cima é mais ou menos isso que é o georreferenciamento de imóvel rural, que eu posso contribuir com vocês, uma vez que eu tirei essa atribuição e já fiz alguns. E aí agradeço. Nas fotos aí tem um exemplo de um marco de concreto e a plaquetinha, que é a minha, né, com o meu código. E ela foi feita lá em Terenos, aliás, essa daí. E aí ela tá lá, né, senão ninguém arrancou. Ela é protegida por lei, não pode arrancar, mas às vezes alguém passa um trator em cima, alguma coisa, acaba saindo, acaba perdendo. E ali é um GNSS Hyper L1, L2, que foi feito o levantamento. E é isso, gente. Obrigado, fico à disposição aí. Obrigado, Márcio. Acho que o Márcio, a Regina está perguntando a questão do desenho técnico, que é a questão do CAD. E é isso mesmo, né? Porque muitas vezes, né, Márcio, você, inclusive no seu dia a dia, você trabalha com o pessoal da engenharia, né? Então, o levantamento topográfico que você faz, o geodésico, enfim, no final você tem que gerar um produto, e esse produto ele vai dar suporte para o pessoal da engenharia. É isso, né, Márcio, que você comentou nesse sentido, né? É isso mesmo, assim. Na verdade, isso é uma dica, né? Porque eu falo para nós, geógrafos, o geógrafo, às vezes, não tem tanto contato com desenho técnico, assim. É uma disciplina que isso pode ser passado para coordenação depois também, que é uma sugestão, sei lá, fica a critério de cada um, mas para ser uma disciplina optativa oferecida para quem tem interesse em seguir nessa área, porque eu falo por mim, eu tive que aprender bastante coisa sozinho, né? Porque na graduação eu não tive essa parte de desenho técnico. Então, assim, fica uma sugestão para quem quer seguir, fazer uma disciplina. São disciplinas são ofertadas nas engenharias. Nas engenharias é obrigatório, mas é porque a grade curricular dela exige isso, né? Na geografia não, mas você tem como fazer essa disciplina optativa. É nesse sentido. Uma sugestão interessante. É bacana até assim, a evolução da norma e com a entrada agora do CIGEF, antes a gente tinha que fazer o mapa. Então você fazia o levantamento e fazia o mapa também. Então ainda o CAD para aplicação de georreferenciamento de imóveis rurais era ainda mais exigido. Você tinha que fazer um mapa da propriedade que você levantou. Agora, no CIGEF, pelo menos para aplicação de georreferenciamento de imóveis rurais, você entra com as coordenadas lá, com os códigos, e ele já gera o mapa, né, Márcio? Automaticamente para a gente. O Márcio ele comentou foi, de uma forma geral, a importância do CAD para quem for trabalhar no contexto de mapeamento, junto com o pessoal da engenharia, porque a parte de projeto, né? Então, eu faço levantamento de uma determinada região. Esse levantamento ele vai ser útil para fazer um projeto de uma, sei lá, de uma hidrelétrica, de qualquer outra coisa, e aí é importante esse conhecimento. Você apontou nesse sentido, né, Márcio? Isso, é isso mesmo. Para a gente, é uma ajuda a mais, né? Para não ficar desamparado ali a hora que você tiver que trabalhar. Eu falo no sentido de nós, ali, geógrafos, né? O geógrafo ele não tem tanto contato com o desenho técnico, mas se puder ter, quem for trabalhar, eu acho que é uma coisa que ajudaria muito. Só uma opinião minha também, né? Eu falo por mim. É importante, sim. Em geral, trabalha com mapeamento, trabalha já no contexto com o SIG, né? Que é o exemplo do QGIS, né? Mas é importante também ter esse conhecimento. Inclusive, tem um formato que é o DXF, que faz essa ligação do SIG com o CAD, né, que é um formato comum. Mas eu já trabalhei bastante com CAD também, não é nada tão complicado, tão complexo de aprender, lógico. Mas, enfim, essa sugestão é muito boa. Mas hoje, certamente, a gente tem muito, que eu falo, às vezes estão se formando, não teve a oportunidade, tem como correr atrás, né? Hoje em dia você tem muito vídeo, muita sugestão. Inclusive, tem alguns CADs gratuitos também, né? Sim, sim. Que, às vezes, a versão que eu utilizo ela é gratuita, né? Você baixa ela
gratuitamente. Tem os vídeos no YouTube que dá para... Você vai ter que sentar, vai ter que gastar um tempinho ali e aprender, né? Claro, claro. Bem, pessoal, mais alguma dúvida? Quiserem habilitar o áudio também, não tem problema não, ou digitarem aqui no chat. Quem fique à vontade. E todo mundo aprendeu tudo. Tranquilo. Bem, Márcio, obrigado pela sua fala. Eu acho que em outros momentos eu vou te convidar também para falar um pouquinho de algumas experiências de levantamento que é importante, que você já relatou para mim e tudo. A gente vai conversando. Conta ainda com o seu auxílio enfim. Bem, pessoal, aí com isso a gente encerra a aula de hoje, então. O tema foi gerenciamento de imóveis rurais. Na próxima aula eu vou falar sobre técnicas de levantamento GNSS com vocês. Na aula anterior eu tinha abordado para vocês um pouco dos princípios do GPS, e assim a gente vai dando andamento na disciplina. Tá, eu vou ainda nessa semana do retorno para vocês, tinha dado retorno em 2 respostas para vocês apenas, pretendo dar o retorno nessa semana de pelo menos mais 2, eu sei que estou um pouquinho atrasado aí. E é isso, a gente segue conversando pelo WhatsApp. Aí eu vou deixar uma perguntinha também para referente à aula de hoje. Esse vídeo, o Márcio, ele vai lá para o nosso canal do laboratório, então depois eu insiro no próprio Google Classroom o link para esse vídeo e também a perguntinha da aula de hoje, tá bom? Obrigado, gente. Pessoal, eu agradecendo a você, Márcio. Eu vou Obrigado. encerrar aqui a gravação, pessoal.